E hoje nós vamos ver o que são rastreadores, por que eles são tão perigosos e como bloqueá-los. Como vimos na aula 2, com a VPN você consegue ocultar o seu endereço de IP público, informações sobre o seu provedor de internet, dados trafegados, ou seja, recebimento e envios de pacotes, já que eles caminham pelo túnel encriptado dentro da VPN, sua localização a nível de país, ou seja, torrents seguros. Contudo, sinto lhe informá-los, isso não é o suficiente. As páginas da web, através dos navegadores que utilizamos, ainda podem monitorar nossas ações a fim de descobrir nossos hábitos de navegação. Essa é para quem é mais velho, acima dos 35 anos. Analogamente, visitar sites na web hoje é como ler um jornal em um metrô lotado. Então você está com o seu site aberto e dezenas ou até mesmo centenas de empresas vigiando, olhando o que você está fazendo na web. Então, mesmo com a VPN ativada, muitas informações ainda podem ser coletadas, como, por exemplo, o tipo, versão do seu navegador, qual é o sistema operacional que você está utilizando e a versão dele, resolução da tela do seu dispositivo, padrões de rolagem e cliques de mouse, ou então touchscreen, se você estiver utilizando o tablet ou o celular, o idioma de preferência da página que você está visitando, a data e hora e a duração da visita dessa página, só para citar algumas das principais informações que são coletadas sobre você ao navegar na internet. Então, por exemplo, se um determinado site consegue descobrir o site de origem, de onde você veio, mas a data e o seu fuso horário, com base no horário que você está acessando aquele site, então eles podem traçar aproximadamente o fuso horário da sua localização. Somado ao idioma de preferência da página, eles conseguem descobrir a sua localização aproximada. E se você estiver duvidando do que eu estou dizendo aqui, não precisa confiar em mim. É só você ler as políticas de privacidade das principais empresas de análise de dados hoje. Um exemplo aqui é a Hotjar, responsável por criar dezenas de cookies altamente intrusivos e, é claro, a maior e mais onipresente delas, o Google Analytics. Aqui está, eu grifei exatamente o trecho da política de privacidade do Google, onde eles informam que coletam várias informações, entre elas identificadores exclusivos, e aí você clica nesse link para saber exatamente quais são esses tais identificadores exclusivos, tipo e configurações do navegador, tipo e configurações do dispositivo, sistema operacional, informações de rede móvel, etc, etc. E para coletar todas essas informações sobre você e seu dispositivo, os sites utilizam uma tecnologia de rastreamento, os chamados rastreadores ou trackers, como é o caso do Google Analytics e do Hotjar. Rastreadores são scripts, códigos incorporados aos sites da web que coletam uma tonelada de dados sobre o seu comportamento e o seu dispositivo. E a maioria desses rastreadores, vem de sites de terceiros, da qual você provavelmente nunca visitou e nunca vai visitar. O objetivo principal dos rastreadores é construir um perfil exclusivo de quem você é ou quais são os seus interesses a fim de rastreá-lo na web. O principal mecanismo de rastreio hoje é chamado de impressão digital. As impressões digitais, na maioria das vezes, são completamente invisíveis para o usuário comum. Tecnicamente falando, acontece da seguinte forma. Tudo que é coletado sobre você é armazenado em um servidor externo, de quem está coletando esses dados, geralmente, e recebe um hash, uma espécie de etiqueta. Algo como isso aqui, esse código abaixo. Bom, esse código pode até não dizer quem é você, mas é um identificador. É uma maneira do site ou da empresa que está te rastreando reconhecê-lo. O que você vê, que tipo de conteúdo lhe agrada e assim por diante. E conforme você vai mudando seus hábitos, esse indicador também muda. Eventualmente, você receberá um novo código, um novo hash, e assim sucessivamente sua impressão digital será alterada, de tal forma que ela reflita exatamente os seus passos na internet. Todas as informações coletadas ao longo do tempo são agregadas e processadas por IAs, inteligências artificiais, e vendidas para anunciantes, outras empresas de análise de dados e governos. Empresas como Google, Facebook, Microsoft e Twitter têm todo o seu negócio construído em cima da venda de dados do cliente, entre aspas, porque na verdade você não é cliente, você é apenas o produto. Porque os clientes de fato
dessas empresas são os anunciantes. E aqui está o porém. Você consentiu com a coleta de todos esses dados? Aqui eu listei alguns sites e ferramentas criadas por organizações que se preocupam com a privacidade na internet, como a Panopticlick, da Electronic Frontier Foundation, que são os criadores de uma das principais extensões de privacidade atualmente. Então, quando você vai aqui no site, eu vou clicar aqui no link, e o que ele vai fazer? Ele vai escanear o seu navegador e, a partir de uma base de dados que eles possuem, eles vão te dizer o quão o seu dispositivo é identificável na internet. Então, você clica aqui, teste-me, vai começar a fazer uma espécie de scanner do seu navegador e aqui ele vai te dar o resultado do quão o seu navegador é seguro contra rastreamento. Então ele diz aqui que sim, eu tenho uma proteção muito forte contra rastreamentos na web. Ele diz também que o meu navegador é invisível a trackers, só que ele informa que o meu navegador não está aceitando acordo de não rastreamento. Aí você clica depois para saber o que é isso. E eu não estou protegido contra impressões digitais, que é hoje o mecanismo mais complexo e mais poderoso de rastreamento na internet, é a arma mais poderosa do marketing. E então ele completa aqui embaixo afirmando que a impressão digital do meu navegador é única em uma amostragem de 275 mil, ou seja, mesmo com todas as extensões instaladas aqui no meu navegador, a minha impressão digital deixada nesse navegador é única dentre as outras 275 mil analisadas por esse site nos últimos 45 dias. E logo abaixo tem uma tabela com todas as informações coletadas pelo meu navegador para compor a minha impressão digital. Além do Panopticlick, também tem esse site aqui, iMunique. Então você clica nesse botão aqui e ele vai fazer o mesmo teste que fez lá. Outro site bem interessante que eu estou deixando aí na apresentação é o Tracograph. Ele informa quais são e onde estão os rastreadores nos sites que você mais navega. Por exemplo, vou acessar aqui o site agora. Então vai abrir esse site e se você não sabe como funciona, você pode clicar aqui em Mostre-me o que fazer, ou então, se você já conhece, basta você vir aqui em I Can't Do This Alone. Então vamos direto. Descubra quem está rastreando você enquanto você está lendo suas notícias favoritas online. Então, posso fazer isso sozinho, clico aqui, e aqui ele já selecionou o Brasil, porque eu não estou utilizando uma VPN. Se você estiver utilizando, basta você vir aqui e selecionar o país. Selecionado o país, você vem aqui em selecionar mídia, e aqui eu escolho quais são os principais veículos de mídia que eu acesso. Então eu posso escolher aqui mídia global, então tem aqui Al Jazeera, BBC, vamos escolher alguns aqui, ó, BBC, CNN, Daily Mail. Supondo que o meu perfil seja de socialista louco. Então eu venho aqui, encolho e agora escolho mídias nacionais. Carta Capital, óbvio, adoro Carta Capital. Estadão também. Folha, adoro Folha de São Paulo. O Globo, é claro, para acompanhar as catástrofes da Covid-19. O UOL também não pode faltar. Pronto, escolhemos esses daqui. Agora você vem, encolhe esse painel. Então aqui ele resume nesse mapa o país onde eu estou localizado, os países nas quais estão hospedados os serviços de rastreamento, que são esses em vermelho, e de azul os países que hospedam os sites dessas mídias, desses sites. Feito isso, após escolher os veículos de mídia que você acompanha, repare aqui em cima. 12 fontes de mídia que eu selecionei e 370 conexões não intencionais. Ou seja, se eu visito 12 sites de mídia, existem 370 conexões por trás desses sites me monitorando e me rastreando, sem que eu faça a mínima ideia. Para consultar mais detalhes, basta você clicar aqui no país na qual você quer ver as mídias na qual você está se conectando, na qual você está acessando. Então aqui ele diz, você visitou esses sites aqui, Folha, o Globo, o UOL, e ele mostra aqui embaixo todos, se não a maioria dos domínios de rastreamento. Só nesses 3 sites que por acaso eu vier a visitar, eles estarão constantemente mandando informações para 107 servidores de serviços de rastreamento. Realmente é assustador. E esse site ainda vai além, ele mostra as particularidades de cada um desses rastreadores. Então, por exemplo, ó, esse rastreador aqui do Facebook, que vem de 29 servidores, cria um perfil sobre mim. Aqui é o tempo que as informações ficam armazenadas, registradas nesse servidor. Aqui ele informa que todos esses dados coletados por esse servidor está sendo compartilhado com outros servidores de terceiros, ou seja, uma verdadeira teia infindável de rastreamento. E por último, esse rastreador do Facebook não suporta o acordo de Do Not Track.
não rastreie. É claro, você acha que o Facebook vai se preocupar com a sua privacidade? É assim que eles ganham dinheiro, ferrando sua privacidade. Aqui é o rastreador do Twitter, que é um pouquinho menos invasivo, ele diz que armazena os dados por apenas, entre aspas, 37 dias, e ele atende o acordo de não rastreamento, algo que é apenas uma mera promessa. E assim por diante, você consulta cada particularidade dos rastreadores, aqueles que possuem informação, vocês veem aqui que alguns não têm informação nenhuma, ou seja, é tudo muito obscuro. E se eu clicar aqui na aba Companies, ele detalha os rastreadores separado por cada mídia que você acessa, por cada site. Um total de 101 empresas me rastreando ao acessar esses sites de mídia. Então eu espero que agora você tenha a mínima ideia do quão você é rastreado na internet o tempo todo, coletando e registrando todo tipo de informação sobre você que talvez você não tenha consentido, que talvez você não queira. Vamos agora aos exemplos de rastreadores. Cookies primários. Cookies são pequenos arquivos de texto armazenados temporariamente no seu dispositivo que carregam informações básicas para tornar a navegação na web muito mais fácil e rápida. Geralmente, cookies são bem inofensivos. Eles armazenam uma informação sobre você para que você tenha a melhor experiência de navegação naquele site. Então, como o cookie funciona? Você acessa um site na web, você faz uma requisição para uma página na web, o servidor, onde está hospedado esse site, devolve para o seu navegador um arquivo com algumas informações desse site. O seu navegador pega esse arquivo e armazena no seu HD, na memória de armazenamento do seu dispositivo. Daí, quando você volta a acessar esse site, o seu navegador pega esse arquivo armazenado no seu computador e manda novamente para o site. O servidor desse site, por sua vez, lê esse arquivo, identifica quem é você, identifica as suas preferências dentro daquele site para entregar a você uma experiência customizada ou simplesmente ele compartilha essas informações suas com terceiros. Exemplo prático de um cookie primário. Saiu do navegador no meio de uma compra online no site da Amazon? Não tem problema. Todos os itens que você havia selecionado ainda estão lá no carrinho. Inclusive, você não teve nenhum trabalho de logar na página novamente. Ou seja, toda essa praticidade ao navegar em sites na web existe graças aos cookies. Em especial, os cookies primários, aqueles que são armazenados apenas no servidor daquele site que você está acessando. Geralmente, esses cookies são baseados em sessão, ou seja, são excluídos assim que você fecha o navegador ou uma guia, por exemplo. Mas longe do objetivo de melhorar a experiência de navegação dos usuários, certos tipos de cookies têm uma única função: rastrear seus movimentos na internet. E aqui eu listei alguns deles. Cookies de terceiros. São geralmente imagens e arquivos de mídia carregados a partir do servidor de terceiros, ou conteúdos de sites externos. E isso vai desde links, banners e até arquivos de vídeo. Já viu aquele monte de banners no meio da página, com um monte de anúncio? Pois é, todos eles, se não uma grande parte, são cookies de terceiros e são usados para rastrear o mesmo usuário em diferentes sites. Estima-se que só o Google Analytics está presente em 80% de toda a web. E o problema com esses cookies é que eles não podem ser excluídos pelo usuário, já que são armazenados em servidores externos da empresa que implementou esse cookie, esse rastreador. Nesse caso, então, eles devem ser bloqueados antes da requisição ao navegador. Supercookies e Evercookies ou cookies zumbis são rastreadores baseados em JavaScript ou Flash, que resistem à exclusão, copiando-se de diferentes formas na máquina, no dispositivo do usuário e ressuscitando cópias ausentes ou expiradas. Bem, nesse caso deveria ser chamado de cookie Wolverine. Esse tipo de cookie é tão persistente porque ele usa uma dezena de mecanismos de armazenamento, para que uma vez que ele esteja armazenado no computador, ele nunca mais desapareça. Ainda assim, as principais ferramentas de antivírus do mercado, inclusive algumas extensões, são capazes de bloqueá-los ou até mesmo removê-los do seu computador, do seu dispositivo. Impressão digital do navegador. Esse tipo de rastreador é muito difícil de bloquear, porque ele coleta informações muito sutis que são repassadas do seu navegador para os servidores de web, e geralmente são informações relevantes, importantes para a sua experiência de navegação. As informações coletadas por esse rastreador é geralmente assimilada usando um algoritmo de impressão digital. O principal objetivo é, claro, identificar dispositivos individuais. E o problema desse rastreador é
é que os dados são coletados mesmo quando o endereço de IP do cliente do seu dispositivo está oculto, ou seja, mesmo utilizando VPN ou um proxy, é possível ainda coletar todas essas informações. Só para você ter uma ideia, eu coloquei aqui 2 sites que listam a tonelada de dados que são coletadas sobre você e sobre o seu dispositivo, que vão desde as fontes utilizadas ali na página, pelo navegador, resolução do monitor, toques na tela do seu celular, ou seja, o seu padrão comportamental, que é único, driver gráfico e até status da bateria do seu dispositivo. E ainda sobre essa tecnologia de impressão digital, tem a impressão digital de tela, também conhecida como Canvas Fingerprinting. Essa tecnologia instrui os navegadores da web a criar uma imagem oculta e exclusiva da tela de navegação, explorando um elemento de tela muito usado, o chamado HTML5. É usada para rastrear os movimentos do usuário de site para site. Ela começou a ser testada recentemente, em 2014, pela empresa AdDees, como uma maneira de substituir os cookies do site, já que os cookies podem ser excluídos, muitos deles, e a impressão de tela é sorrateira. Acontece sem o conhecimento do usuário comum e algumas vezes é muito difícil de ser bloqueada. E aí pode surgir uma pergunta: será que se eu trocar de navegador vai funcionar? E você já deve adivinhar que a resposta é não. Já existe uma técnica que foi estudada, segundo esse paper aí que vocês estão vendo, que usa um código que instrui os navegadores diferentes, a executarem uma variedade de tarefas. Essas tarefas, por sua vez, extraem dados ligeiramente diferentes para cada computador. Então esse mecanismo de software vai filtrando as informações sobre você até refinar e diferenciá-lo dos demais que utilizam esse navegador. Segundo esse estudo, ao todo, 36 novos recursos funcionam independentemente de um navegador específico. E dentro da impressão digital tem uma técnica chamada de biometria comportamental. Funciona da seguinte forma: ela coleta as informações sobre o seu modo de interagir com o seu dispositivo, com o seu smartphone, tablet, computador e todos os acessórios integrados a ele, como mouse, teclado. Então, a partir do próprio navegador ou aplicativo para celular, é possível saber onde você está tocando na tela, por exemplo, a frequência com que você arrasta a tela para cima e para baixo, ou então, se você estiver no computador, o intervalo de digitação, a rapidez com que você clica e movimenta o mouse. E como cada usuário tem um jeito único de interagir com o seu dispositivo, uma vez que essas informações são coletadas, fica muito fácil criar uma impressão digital única sua. Agora veja, nem sempre os rastreadores são ruins. Rastreadores são úteis, por exemplo, para identificar erros em sistemas e autenticar usuários, quando você loga em uma página da sua conta bancária, por exemplo. Esse é um dos mecanismos utilizados para aumentar a segurança na internet, ajudando a combater fraudes. Mas o fato é que tal ferramenta deixou o campo da cibersegurança para se tornar uma forma de arrancar nossos dados pessoais para fins meramente comerciais, para invadir a privacidade dos usuários na internet de forma totalmente indiscriminada. Então, como se proteger desta perseguição sem fim? Eu resolvi seguir a sugestão dos membros lá na aba Comunidade. Eu vou falar exclusivamente sobre bloqueadores na próxima aula, que é a aula 4, bloqueando rastreadores, ok? E é isso. Até a próxima aula. Tchau!